Olá novamente a todos. Eu venho trazer um tema aqui que é a Bíblia. Ela é a palavra de Deus, realmente? Ela foi inspirada e não contém doutrina de homens? Muitas pessoas creem que o texto bíblico foi inspirado por um Deus e que por conta disso a Bíblia não tem o que eu posso dizer assim, ensinamento, vontades que o próprio homem quis colocar ao texto. As pessoas alegam isso, que o texto não tem ali uma questão própria, uma questão pessoal do escritor que ali a escreveu. Que ele estava sendo usado por um espírito, por um Deus, que impôs a sua vontade. Seria realmente isso verdade? Analisemos aqui a questão seguinte. Com relação à salvação, que é tão prometida na Bíblia, salvação que é tão prometida na Bíblia e por muitos crentes aí que acreditam e ensinam isso. Com relação às mulheres, a salvação das mulheres, a Bíblia diz que salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Você vê que a Bíblia ela fala que a mulher somente vai ser salva se ela der à luz, se ela der filhos. Então quer dizer que aquelas que não tiveram filhos vão tudo para o inferno? É isso mesmo que a Bíblia está dizendo? É o que o texto relata aqui. Então as pessoas falam que a Bíblia foi inspirada por Deus. E que esse Deus é um Deus de amor e justiça. Aí eu pergunto para você, cadê a justiça nesse texto? Cadê a inspiração divina nesse texto? E o texto continua dizendo, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Algumas pessoas querem dizer que esse texto aqui está falando com relação a filhos espirituais, a pessoa, ao crente que traz outra pessoa para dentro da igreja e ensina as questões divinas para ela. Não, não, não. A palavra dando à luz filhos aqui se retrata, tem com relação a dar à luz, a nascimento de crianças. Tá bom? A um ato carnal, físico, a mulher procriar. Sinto muito para você que tenta enrolar aos outros com tais doutrinas erradas. E o texto ainda diz assim o seguinte: permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. O texto bíblico em outro livro fala com relação a isso. Pois não lhe é permitido falar. Aí eu pergunto para você, o que fazem então as mulheres falando dentro da igreja? Se você, estando, falam que a Bíblia é a palavra de Deus e que se deve seguir ela, que ela é o manual da vida do ser humano, então a Bíblia aqui fala que as mulheres devem permanecer em silêncio na igreja. As mulheres não tinham direito de falar e não têm, segundo a Bíblia hoje, segundo o Novo Testamento. Já que vocês falam tanto que hoje o que vale é o Novo Testamento e que o Antigo Testamento não vale mais, então o Novo Testamento aqui está dizendo que as mulheres não têm direito algum de falar. Pois não lhe é permitido falar. Exatamente, para o escritor bíblico aqui, as mulheres não tinham direito de falar coisa alguma. Então, se sua igreja as mulheres falam, pregam, ensinam, oram e fazem tudo mais, elas estão contrariando a própria Bíblia que vocês têm como divina. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiseres aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa. Para o escritor bíblico aqui, a mulher não tinha direito de falar. Se ela quiser saber de alguma coisa, ela tinha que perguntar ao marido em casa. Não era nem na rua, nem na porta da igreja, era em casa. Pois é vergonhoso a uma mulher falar na igreja. Olha a mentalidade disso aqui. Esse é o Deus que vocês tanto pregam? Se isso aqui é coisa de inspiração divina para a época, cadê a justiça? Cadê o amor? E cadê a comunhão? Cadê a igualdade? Pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Eu pergunto, cadê a lógica disso? Cadê o raciocínio nisso aqui? Não vejo amor, não vejo nada de comunhão nisso aqui. Para mim isso aqui não passa de um mandamento humano. E ainda diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. A Bíblia, em outro livro, vai falar que a salvação é de graça, que ninguém pode fazer nada, ninguém pode comprar. Então eu não posso comprar a salvação que a Bíblia promete através de orações, pressas, pagando penitência, como faz alguns católicos,
confessando-se ao pastor, ao padre, ao bispo, a quem for, isso não vai trazer a salvação que a Bíblia tanto promete, certo? Fala que ela é um dom dado de Deus, um dom de graça. Mas só que tem a questão aqui o seguinte, olha o tamanho da bate da contradição, porque ela fala que ninguém pode fazer nada. Então, se eu não posso fazer nada pela minha salvação, o que a Bíblia tanto relata, então como é que ela vem dizer que as mulheres têm que dar à luz? Ora, se as mulheres têm que dar à luz para ser salva, então elas têm que comprar a salvação delas procriando, certo? Então entra uma contradição aí, entra um choque aí no raciocínio desse Deus aí da Bíblia. Porque, ora, ele fala que ninguém pode comprar, ninguém pode fazer nada em prol da salvação. E depois ele vem dizer que sim, que para a questão das mulheres, elas têm que procriar, têm que dar à luz para poder ser salva. Que contradição, né? E então, tem aqueles ainda que falam assim, que isso era um movimento cultural da época, isso era cultura da época. Mas mesmo naquela época ali, esse Deus, ele era injusto assim, com relação às mulheres, era tão injusto assim, porque aquelas que não poderiam ter filhos, ia tudo para a boca do inferno da onça lá, junto com o capiroto e tudo mais, é isso? Esse é o Deus de amor, de justiça que tantos pregam aí? Se é cultura, não veio de Deus então, certo? Se é cultura, então veio do homem. Se veio do homem, não é inspirado divinamente. E se não é inspiração bíblica, então eu não posso dizer que a Bíblia é a palavra de um Deus, porque ela contém doutrina de homens. Põe culturas dentro dela, certo? Então está inserido culturas dentro do texto. Então já não é mais palavras de Deus. Então tem aqueles ainda aí que faz seus malabarismos, certo? O malabarismo de alguns, eles vão tentar de muitas maneiras aí distorcer e tentar colocar na cabeça dos outros, já que ele não tem coragem o suficiente de admitir que o texto está errado, que o raciocínio ali do texto é errado, então eles vão querer fazer aquele malabarismo. Alguns vão dizer que o texto de Paulo, referente à participação das mulheres no culto público, deve ser entendido à luz do contexto histórico e cultural dos dias dele. Então, se é questão de cultura, então não pode ter sido inspiração divina, certo? Porque você vê que foge a um raciocínio. Qualquer pessoa em sã consciência vai ver que isso aí é uma injustiça. A Bíblia não considera a mulher inferior ao homem. Se a Bíblia não considera a mulher inferior ao homem, como alguns dizem aí, então, meu filho, como é que as mulheres não tinham coragem nem de abrir a boca na igreja naquela época, certo? É porque era a cultura da época, mas a cultura foi parar dentro do texto que vocês falam aí, que é inspirado. Tá lá dentro. Alegam que isso era apenas uma questão cultural, pode ver o fato de a Bíblia mencionar mulheres chamadas por Deus para ser profetizada. A questão é o seguinte, meu filho. O cara que escreveu aqueles textos ali, ele era machista. Super machista. E a cultura da época era machista. Então a cultura da época não permitia as mulheres falarem, nem as mulheres trabalhar, muitas vezes. E também as mulheres não têm direito a porcaria nenhuma na mentalidade desses seres humanos aí. Aí eu pergunto a vocês, se a Bíblia é a palavra de Deus, o que ela tem? Então, o que é isto aí então dentro do texto? É inspiração divina? É amor? Paz? Comunhão? Como muitos falam isso aí? Isso é justiça? Eu não vejo justiça alguma com isso aí. Sinto muito. E para aqueles que acham aí, agora vem a questão, agora vem um tapinha na cara de muitos aí que eu vou dar. Se você fala que isso aqui está no texto, é questão cultural, e que isso aí não é mandamento, que isso aí não é para ser cumprido, que isso aí não era um mandamento também na época, observe o que é que Paulo diz aqui, ó, 2 versículos depois, em 1 Coríntios, certo? Quando ele fala ali no capítulo 14, aqui, verso 34 e 35, que as mulheres não têm direito algum de falar, observe o que é que ele fala aqui, ó, 2 versículos depois. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhe estou escrevendo é mandamento do Senhor. É o que então que Paulo está dizendo? Que o que ele escreveu ali é um mandamento do Senhor? É um mandamento de Deus? É um mandamento de Jesus para aqueles que creem que Jesus é Deus? E sim, o texto está dizendo isso. Então, se você não reconhece que isso aqui não é um mandamento, certo? Do Senhor, como alguns falam aí,
Então, sinto muito, você está contrariando aquilo mesmo, aquele livro que você tem por sagrado. Você está contrariando o que você tem como inspiração divina, porque o próprio Paulo fala que o texto que ele escreveu ali antes, esses ensinamentos, essas proibições às mulheres, ele mesmo está falando ali 2 versículos depois de que é um mandamento do Senhor. Não é cultura, como alguns falam. Embora que era sim cultura, entre aspas. Mas para o texto bíblico, para a mentalidade do camarada ali, não era cultura, não era questão cultural para ele. Era mandamento divino para ele, certo? Obrigado.